Revista Espírita, 1861, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1861, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 4, janeiro de 1861, número 1. O espírito batedor do albe. Um dos nossos assinantes transmite-nos detalhes muito interessantes sobre manifestações que ocorreram, e ainda ocorrem, numa localidade do departamento do Albi, cujo nome silenciaremos, mesmo considerando que a pessoa em cuja casa se dão esses fenômenos não se preocupa absolutamente em ser assaltada pela visita de numerosos curiosos, e apesar dessas manifestações barulhentas já lhe terem produzido vários dissabores. Aliás, nosso correspondente relata como testemunha ocular e nós o conhecemos bastante para saber que ele é digno de confiança. Extraímos as passagens mais interessantes de seu relato. Há 4 anos, em 1856, na cidade onde resido, em casa do Sr. R., ocorreram manifestações que lembram, até certo ponto, as de Bergzabern. Então eu não conhecia aquele senhor, só travando conhecimento com ele mais tarde, de sorte que foi por ter ouvido dizer que fiquei sabendo do que se passava naquela época. Havendo as manifestações cessado há muito tempo, o Sr. R. já se julgava livre delas quando, pouco depois, recomeçaram como antigamente. Pude, então, testemunhá-las durante vários dias seguidos. Contarei, portanto, o que vi com os meus próprios olhos. A pessoa que é objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R., de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12 quando elas se produziram pela primeira vez. É um rapaz de inteligência excessivamente limitada, não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Quanto às manifestações que ocorreram em minha presença, com exceção do balançar do leito e da suspensão magnética, o espírito imitou mais ou menos em tudo de Bergzabern. As pancadas e as arranhaduras foram as mesmas. Assoviava, imitava o ruído da lima e da serra e atirou no quarto pedaços de carvão vindos não se sabe de onde, desde que não os havia no aposento em que estávamos. Os fenômenos geralmente se produzem quando o jovem está deitado e começa a dormir. Durante o sono fala o espírito com autoridade e assume o tom de comando de um oficial superior a ponto de enganar os outros. Embora jamais tenha assistido a exercícios militares, simula um combate, comanda a manobra, alcança vitória e se julga nomeado general no campo de batalha. Quando ordena ao espírito que desfira certo número de golpes, acontece algumas vezes que este dá mais do que lhe é ordenado. Então o garoto pergunta: como farás para tirar as pancadas que deste a mais? Então o espírito se põe a raspar, como se apagasse algo. Quando o menino comanda, fica numa grande agitação e por vezes grita tão forte que sua voz se extingue numa espécie de estertor. Ao ser comandado, o espírito bate todas as marchas francesas e estrangeiras, mesmo as dos chineses. Não pude verificar a sua exatidão, pois não as conheço. Mas muitas vezes acontecia ao menino dizer: não é assim. Recomece. E o espírito obedecia. Devo dizer de passagem que durante o sono o menino é muito grosseiro ao comandar. Numa noite em que eu assisti a uma dessas cenas, já havia 5 horas que o filho R. se achava em grande agitação. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passes magnéticos, mas logo se tornou furioso e revolveu todo o leito. No dia seguinte deitou-se à minha chegada e, como de costume, dormiu ao cabo de alguns minutos. Então as pancadas e arranhaduras começaram. De repente disse ao espírito: vem cá, eu vou te adormecer. E, para grande surpresa nossa, magnetizou-o, apesar da resistência do espírito, que parecia recusar-se, pelo menos é o que pude depreender da conversa que eles tiveram juntos. Depois o despertou, desmagnetizando-o como teria feito um magnetizador profissional. Percebi, então,
que dava a impressão de recolher muito fluido, que me lançou, apostrofando-me e injuriando-me. Ao despertar, não guardava nenhuma recordação do que havia ocorrido. Longe de se atenuarem, os fatos se agravam cada vez mais de modo aflitivo, para a exasperação do espírito, que por certo teme perder o domínio que exerce sobre o rapaz. Quis perguntar-lhe o nome e os antecedentes, mas só logrei mentiras e blasfêmias. Devo dizer agora que ele fala pela boca de um rapaz, que lhe serve de médium falante. Tentei inutilmente despertar-lhe melhores sentimentos, por meio de boas palavras. Respondeu-me que a prece não exerce o menor poder sobre ele, que tentou se levar até Deus, mas só encontrou gelo e nevoeiro. Então me chama de beato e, quando oro mentalmente, observo que se torna furioso e dá golpes redobrados. Diariamente traz objetos muito volumosos, ferro, cobre, etc. Quando lhe pergunto onde os obtém, responde que os toma das pessoas desonestas. Se lhe dou lições de moral, enfurece-se. Uma noite me disse que enquanto eu viesse ele quebraria tudo, e que não iria embora antes da Páscoa. Depois me cuspiu no rosto. Tendo perguntado por que se ligava dessa forma ao jovem R, respondeu, se não fosse ele, seria outro. O próprio pai não está livre dos assaltos desse espírito malfazejo. Muitas vezes é interrompido em seu trabalho porque é batido, puxado pelas roupas em todas as direções e mesmo beliscado até sangrar. Fiz o que pude, mas os recursos já chegam ao fim. Acrescento que é tanto mais difícil obter bons resultados quanto é certo que o senhor e a senhora R, apesar do desejo de livrar-se do espírito, que lhes ocasionou verdadeiros prejuízos, e são obrigados a trabalhar para viver, não me auxiliam, pois sua fé em Deus não tem grande consistência. Omitimos uma porção de detalhes do que só serviriam para corroborar o que relatamos. Todavia, dissemos o bastante para mostrar que se pode dizer desse espírito, como de certos malfeitores, que é da pior espécie. Na sessão da Sociedade, de 9 de novembro último, foram dirigidas a São Luís as seguintes perguntas a respeito. 1. Terias a bondade de dizer-nos alguma coisa sobre o espírito que obsedia o jovem R? Resp. A inteligência desse rapaz é das mais fracas. Quando o espírito se apodera dele, fica completamente alucinado, tanto mais quanto mais mergulhado no sono. Não exercendo a razão nenhum domínio sobre o seu cérebro, deixa-se obsidiar por esse espírito turbulento. 2. Pode um espírito relativamente superior exercer sobre outro espírito uma ação magnética e paralisar suas faculdades? Resp. Um espírito bom nada pode sobre outro, a não ser do ponto de vista moral, jamais fisicamente. A fim de paralisar pelo fluido magnético terá de agir sobre a matéria, e o espírito não é matéria semelhante ao corpo humano. 3. Como, então, pretende o jovem R magnetizar o espírito e fazê-lo adormecer? Resp. Ele assim o julga, e o espírito se presta à ilusão. 4. O pai deseja saber se não haveria um meio de se desembaraçar desse hóspede importuno e se o filho ainda estaria sujeito a essa prova por muito tempo. Resp. Quando o rapaz estiver acordado será necessário que evoquem, junto com ele, os espíritos bons, a fim de o pôr em contato com estes e, por esse meio, afastar os maus, que o obsidiam durante o sono. 5. Poderíamos agir assim, evocando, por exemplo, esse espírito, a fim de o moralizar ou, quem sabe, o próprio espírito do rapaz. Resp. Talvez não seja possível no momento, ambos são muito materializados. É preciso agir diretamente sobre o corpo do ser vivo, por meio da presença dos espíritos bons, que virão a ele. 6. Não compreendemos bem a resposta. Resp. Digo que é preciso chamar o concurso dos espíritos bons, que poderão tornar o rapaz menos acessível às impressões dos espíritos maus. 7. Que poderemos fazer por ele? Resp.
O espírito mau que obsidia não o deixará com facilidade, já que não é fortemente repelido por ninguém. Vossas preces, vossas evocações são uma arma fraca contra ele. Seria necessário agir direta e materialmente sobre a pessoa a quem ele atormenta. Podeis orar, pois a prece é sempre boa. Mas não o conseguireis por vós mesmos, se não fordes secundados por aqueles mais interessados no caso, isto é, o pai e a mãe. Infelizmente, eles não têm essa fé em Deus que centuplica as forças, e Deus só ouve aqueles que a ele se dirigem com confiança. Não podem, pois, queixar-se de um mal para o qual nada fazem para evitar. 8. Como conciliar a sujeição desse rapaz, dominado por tal espírito, com a autoridade que sobre este exerce aquele, já que ordena e o espírito obedece? Resp. O espírito desse jovem é pouco adiantado moralmente, mas o é mais do que se pensa, em inteligência. Em outras existências abusou de sua inteligência, não dirigida para um fim moral, mas, ao contrário, para objetivos ambiciosos. Agora se encontra em punição num corpo que não lhe permite dar livre curso à inteligência, e o espírito mau aproveita a sua fraqueza. Este se deixa levar por questões de menos importância, porque sabe que o jovem é incapaz de lhe ordenar coisas sérias, ele o diverte. A terra está repleta de espíritos assim, em punição em corpos humanos, eis porque nela há tantos males, e dos mais variados tipos. Observação. A observação vem apoiar essa explicação. Durante o sono, o jovem demonstra uma inteligência incontestavelmente superior à de seu estado normal, o que prova um desenvolvimento anterior, porém reduzido a estado latente sob esse envoltório grosseiro. Somente nos momentos de emancipação da alma, nos quais não sofre tanto a influência da matéria, é que sua inteligência se manifesta, ocasião em que exerce também uma espécie de autoridade sobre o ser que o subjuga. Mas, voltando a um estado de vigília, suas faculdades se aniquilam sob o envoltório material que as comprime. Não está aí o ensino moral prático. Alguém manifesta o desejo de evocar esse espírito, mas nenhum dos médiuns presentes se interessa em servir-lhe de intérprete. A senhorita Eugênia, que também havia mostrado repugnância, tomou de repente o lápis num movimento involuntário e escreveu: Não queres? Pois sim. Tu escreverás. Certamente pensas que não te dominarei. Eis-me aqui. Mas não te espantes tanto. Farei com que vejas minha força. Nota: nesse momento o espírito faz a médium dar um grande murro na mesa e quebrar vários lápis. 2. Já que estás aqui, dizei por que motivo vos ligastes ao filho do Senhor R. Resp. Seria preciso, creio, que eu vos fizesse confidências. Antes de tudo, sabei que tenho grande necessidade de atormentar alguém. Um médium sensato me repeliria. Apego-me a um idiota, que não me opõe nenhuma resistência. 3. Nota: alguém argumenta que, malgrado esse ato de covardia, esse espírito não deixa de ter inteligência. Ele responde sem que lhe tenham perguntado diretamente: Resp. Um pouco. Não sou tão tolo quanto pensais. 4. Queres quando vivo? Resp. Não era grande coisa, um homem que fez mais mal do que bem e que é cada vez mais punido. 5. Já que sois punido por ter feito mal, deveríeis compreender a necessidade de fazer o bem. Não desejais melhorar? Resp. Se quiserdes auxiliar-me, eu perderia menos tempo. 6. Não pedimos mais que isso, mas é necessário que tenhais vontade. Orai conosco, isto vos ajudará. Resp. A que o Espírito dá uma resposta blasfema. 7. Basta. Não queremos ouvir mais. Esperávamos despertar em vós alguns sentimentos bons, foi com esse objetivo que vos chamamos. Mas desde que só respondeis à nossa benevolência com palavras vis, podeis retirar-vos. Resp. A que esbarra a vossa caridade. Porque pude resistir um pouco,
Vejo que essa caridade logo para, é que não valeis mais do que eu. Sim, poderias moralizar-me mais do que pensais, se soubesses dar provas disso, primeiro no interesse do idiota que sofre, do pai que não se assusta muito e finalmente no meu, se assim vos agrada. 8. Dizei vosso nome, a fim de que possamos chamá-lo. Resp. Ó. Meu nome pouco importa. Chamai-me, se quiserdes, o espírito do jovem idiota. 9. Se vos quisemos fazer calar é porque dissestes uma palavra sacrílega. Resp. Ah! O Senhor chocou-se. Para saber o que há na lama é preciso revolvê-la. 10. Alguém diz, esta imagem é digna do espírito, é ignóbil. Resp. Quereis poesia, moço? Ei-la, para conhecer o perfume da rosa é preciso cheirá-la. 11. Já que dissestes que vos poderíamos auxiliar a vos tornardes melhor, um dos senhores presentes se oferece para vos instruir. Quereis atendê-lo quando vos evocar? Resp. Antes de tudo, quero ver se me convém. Depois de alguns instantes de reflexão acrescenta, sim, irei. 12. Porque o filho do Senhor R. se enfurecia quando o Senhor ele queria magnetizá-lo. Resp. Não era ele que se encolerizava, era eu. 13. Por quê? Resp. Não tenho nenhum poder sobre esse homem, razão por que não posso suportá-lo. Ele quer arrebatar-me aquilo que tenho sob o meu domínio, e isso não admito. 14. Deveis perceber à vossa volta espíritos mais felizes que vós. Sabeis por quê? Resp. Sei muito bem, eles são melhores do que eu. 15. Compreendeis então que, se ao invés de fazer o mal, fizesseis o bem, seríeis feliz como eles. Resp. Não desejava mais que isso, mas é difícil fazer o bem. 16. Talvez seja difícil para vós, mas não impossível. Sabeis que a prece pode exercer grande influência em vossa melhoria. Resp. Não digo que não, pensarei nisso. Chamai-me algumas vezes. Observação: como se vê, esse espírito não desmentiu o seu caráter. Entretanto, revelou-se menos recalcitrante no fim, o que prova não ser de todo inacessível ao raciocínio. Ele dispõe da solução, mas, para dominá-lo, é preciso um concurso de vontades que ora não existe. Isto deve ser um ensinamento para as pessoas que poderiam achar-se em casos semelhantes. Sem dúvida esse espírito é muito mau e pertence à ralé do mundo espírita. Pode-se dizer que é brutalmente mau, mas que em seres semelhantes há mais recursos que nos hipócritas. Seguramente são muito menos perigosos que os espíritos fascinadores que, auxiliados por certa dose de inteligência e uma falsa aparência de virtude, sabem inspirar a certas pessoas uma confiança cega em suas palavras, confiança de que cedo ou tarde serão vítimas, porquanto tais espíritos jamais agem com vistas ao bem, têm sempre uma segunda intenção. Esperamos que o livro dos médiuns tenha como resultado pôr-nos em guarda contra suas sugestões, o que, certamente, não lhes agradará. Mas, como é fácil de ver, tampouco nos inquietamos com a sua má vontade quanto com a dos espíritos encarnados, que eles podem excitar contra nós. Os espíritos maus, tanto quanto os homens, não veem com bons olhos aqueles que, desmascarando as suas torpezas, lhes tiram os meios de fazer o mal. Ano 4, fevereiro de 1861, número 2. Conversas familiares de além-túmulo. O suicídio de um ateu. O Sr. J.B.D. era um homem instruído, mas saturado em extremo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Afogou-se voluntariamente há 2 anos. Foi evocado a pedido da família. 1. Evocação. Resp. Sofro. Sou um condenado. 2. Fomos levados a vos evocar em nome de um dos vossos parentes, que deseja conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta evocação vos é penosa ou agradável?
Resp. Penosa. 3. A vossa morte foi voluntária. Resp. Sim. Observação. O espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. 4. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. Resp. Sou forçado a crer nesse Deus. 5. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? Resp. O tédio de uma vida sem esperança. Observação. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ter objetivo, uma vez reconhecido que, por tal meio, não se escapa do mal senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados. Serão sonhadores os que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. 6. Quisestes escapar às vicissitudes da vida. Ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Resp. Porque não existe o nada. 7. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. Resp. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. 8. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Resp. Em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Observação. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo-lhes passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem das suas faltas. Não se deve esquecer que a Terra é um lugar de expiação. Eis a razão por que encerra tantos espíritos maus, encarnados. 9. Quando vos afogastes, que ideias tinhais das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Resp. Nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. 10. Agora estás bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura. Resp. Ah! Tudo isso muito me atormenta. 11. Tornastes a ver vossa esposa e vosso irmão. Resp. Oh! Não. 12. E por que não? Resp. Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e só na aventura se reúne, eis o que é. 13. Incomodar-vos e a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair para junto de vós. Resp. Não o façais, pois não o mereço. 14. Por que vos opondes? Resp. Porque ele também não é feliz. 15. Receais a sua presença aí, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Resp. Não, mais tarde. 16. Vosso parente pergunta se assististes ao vosso enterro, e se ficastes satisfeito com o que ele fez na ocasião. Resp. Sim. 17. Tendes algum recado para os vossos parentes? Resp. Que orem por mim. 18. Parece que no círculo das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Resp. Oh! Os desgraçados! Assim possam eles crer em outra existência, eis quanto lhes posso desejar. Se pudessem avaliar a minha triste posição,
muito refletiriam, evocação de um irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. 19. Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. 20. Vós, e vosso irmão que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente. Resp. Não, ele me foge. 21. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos. Resp. Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros. O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro. Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele, e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda a juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. 22. Quereis falar dos irmãos encarnados, ou dos espíritos? Resp. De uns e de outros. 23. Enquanto nos entretínhamos como vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele, essa prece lhe foi proveitosa. Resp. Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Transmitindo ao resultante destas duas evocações à pessoa que nos havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta: não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto, durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas, da rubrica e de certas letras, principalmente os D, F, U, P, Q, T. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo, e os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o seu modo de falar. Uma palavra, sobre todas, nos despertou atenção: panaceia, sua expressão predileta, a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas, que não menos se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que o Senhor D. se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente, foi sepultado. Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam.
Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia. Etc. Reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. As perguntas que nos pedistes dirigir novamente ao espírito de vosso sogro são, incontestavelmente, ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos, a nosso talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade de suação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que por acaso queiramos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que eles fornecem espontaneamente, por si mesmos, ou, então, as oriundas das próprias circunstâncias. Estas, é quase inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou sua identidade de modo irrecusável, por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder a perguntas que podem, e com razão, ser consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? A isto acrescentarei que a perturbação e os sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente, que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas, e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Essas poderiam ver o vosso sogro, com os próprios olhos, e continuariam supondo-se vítimas de uma alucinação. O que de melhor se lhes pode fazer é deixá-las tranquilas e não perder tempo em discursos supérfluos. Só podemos lamentá-las, pois mais cedo ou mais tarde aprenderão por si mesmas o quanto custa terem repelido a luz que Deus lhes envia. É sobretudo contra estes que Deus patenteia a sua severidade. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o vosso pedido de evocação no mesmo dia em que eu devia receber a carta. As evocações não são feitas assim, às pressas, nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo, para tanto é necessário que o possam ou queiram. Além disso, é preciso um médium que lhes convenha e que este tenha a aptidão especial necessária, que esse médium esteja à disposição em dado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. São circunstâncias pelas quais não podemos responder jamais e que importa conhecer quando se quer fazer coisa séria. Questões e problemas diversos. 1. Em um mundo superior, como Júpiter ou outro, tem o espírito encarnado a lembrança de suas existências passadas, assim como a do seu estado errante. Não. Desde que o espírito se reveste do envoltório material, perde a lembrança de suas existências anteriores. Entretanto, sendo rarefeito em Júpiter o envoltório corporal, ali o espírito não seria mais livre. Resp. Sim, mas ainda suficientemente denso para extinguir, no espírito, a lembrança do passado. Então os espíritos que habitam Júpiter e que se comunicaram conosco encontravam-se mergulhados no sono. Resp.
Certamente. Naquele mundo, sendo o espírito muito mais elevado, melhor compreende Deus e o universo, mas o seu passado se apaga por enquanto, sem o que se obscureceria a sua inteligência. Ele mesmo não se compreenderia. Seria o homem da África, o da Europa ou da América, o da Terra, de Marte ou de Vênus. Não se recordando mais, ele mesmo, o homem de Júpiter, inteligente, superior, compreendendo a Deus, estudo. Observação: se o esquecimento do passado é necessário num mundo adiantado como Júpiter, com mais forte razão deve ser em nosso mundo material. É evidente que a lembrança de nossas existências precedentes causaria lamentável confusão em nossas ideias, sem falar de todos os outros inconvenientes já assinalados a respeito. Tudo quanto Deus faz leva o selo de sua sabedoria e de sua bondade. Não nos cabe criticar, ainda mesmo quando não compreendamos o objetivo. 2. A senhorita Eugênia, um dos médiuns da sociedade, oferece notável particularidade, de certo modo excepcional, que é a prodigiosa facilidade com que escreve e a incrível prontidão com que os mais diversos espíritos se comunicam por seu intermédio. Há poucos médiuns com tão grande flexibilidade. A que se deve isto? Resp. Deve-se antes ao médium que ao espírito. Este escreveria menos veloz por um outro médium, pela razão de que a natureza do instrumento já não seria a mesma. Assim, há médiuns desenhistas, outros são mais aptos para a medicina, etc. O espírito atua conforme a mediunidade. Deve-se, pois, a uma causa física, antes que uma causa moral. Os espíritos se comunicam tanto mais facilmente por um médium, quanto mais rapidamente se dá a combinação entre os fluidos deste último e os do espírito, mais que os outros ele se presta à rapidez do pensamento, de que se aproveita o espírito, como vos aproveitais de um carro rápido quando estáis com pressa. Esta vivacidade do médium é puramente física, seu próprio espírito não tem nenhuma participação nesse processo. As qualidades morais do médium não terão alguma influência. Resp. Elas exercem uma grande influência nas simpatias dos espíritos, porquanto deveis saber que alguns possuem tal antipatia por certos médiuns que não é senão com a maior repugnância que se comunicam por eles. São Luís. Ano 4, março de 1861, número 3. Assassinato do Sr. Poinsot. O mistério que ainda cerca esse deplorável acontecimento fez surgir em muita gente a ideia de que, evocando o espírito da vítima, poder-se-ia chegar a conhecer a verdade. Numerosas cartas nos foram enviadas a respeito. Como a questão repousa num princípio de certa gravidade, julgamos útil dar a conhecer a resposta a todos os nossos leitores. Jamais fazendo do espiritismo objeto de curiosidade, não tínhamos pensado em evocar o Sr. Poinsot. Todavia, a pedido reiterado de um de nossos correspondentes, que havia recebido uma suposta comunicação dele, e por nosso intermédio desejava saber se era autêntica, tentamos fazê-lo há poucos dias. Conforme nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual se tal evocação era possível e se tinha sido realmente ele que se havia manifestado ao nosso correspondente. Eis as respostas obtidas. O Sr. Poinsot não pode responder ao vosso apelo. Ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe, no momento. 1. Pode-se saber o motivo? Resp. Sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes, que devem agir com total liberdade. 2. Entretanto, ao esclarecerem os juízes, essas revelações talvez pudessem poupar-lhes erros lamentáveis e até mesmo irreparáveis. Resp. Não é por esse meio que devem ser esclarecidos. Deus lhes quer deixar a inteira responsabilidade de suas sentenças, como deixa a cada homem a responsabilidade de seus atos. Não lhes quer poupar o trabalho das pesquisas, nem o mérito de as haver feito. 3. Mas, na falta de informações suficientes, pode um culpado escapar à justiça. Resp.
Credes que ele escape à justiça de Deus? Se ele deve ser ferido pela justiça dos homens, Deus saberá fazê-lo cair em suas mãos. 4. Assim entendemos, para o culpado, mas se um inocente fosse condenado, não seria um grande mal? Resp. Deus julga em última instância, e o inocente condenado injustamente pelos homens terá sua reabilitação. Aliás, essa condenação pode ser para ele uma prova útil ao seu adiantamento, mas, por vezes, também pode ser a justa punição de um crime, da qual terá escapado em outra existência. Lembrai-vos de que os Espíritos têm por missão vos instruir na via do bem, e não facilitar o caminho terreno, deixado a atividade de vossa inteligência. É pelo afastamento do fim providencial do Espiritismo que vos expondes a ser desenganados pela turba de espíritos mentirosos que se agitam incessantemente em torno de vós. Depois da primeira resposta, os assistentes discutiam sobre os motivos dessa interdição e, como que para justificar o princípio, um espírito fez o médium escrever: "Vou trazê-lo. Ei-lo." Pouco depois, "Como sois amável em querer conversar comigo, isso me é tanto mais agradável quanto tenho muitas coisas a vos dizer." Essa linguagem pareceu suspeita da parte de um homem como o Sr. Poinsot, sobretudo em razão da resposta que acabava de dar. Eis porque pediram que afirmasse sua identidade em nome de Deus. Então o espírito escreveu: "Meu Deus, não posso mentir. Contudo, desejava muito conversar com tão amável sociedade, mas não me quereis, adeus." Foi então que o nosso guia espiritual acrescentou: "Eu vos disse que esse espírito não pode responder esta noite, Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistirdes, sereis enganados." Observação: é evidente que se os espíritos pudessem poupar pesquisa aos homens, estes não se dariam ao trabalho para descobrir a verdade, pois que ela lhes chegaria por si mesma. Assim, o mais preguiçoso poderia sabê-la tanto quanto o mais laborioso, o que não seria justo. Isto é um princípio geral. Aplicado ao caso do Sr. Poinsot, não é menos evidente que se o espírito declarasse um indivíduo inocente ou culpado, e os juízes não achassem provas suficientes de uma ou outra afirmação, sua consciência ficaria perturbada, que a opinião pública poderia enganar-se por prevenções injustas. Não sendo perfeito o homem, devemos concluir que Deus sabe melhor que ele o que lhe deve ser revelado, ou oculto. Se uma revelação deve ser feita por meios extra-humanos, Deus lhe sabe dar um cunho de autenticidade capaz de levantar todas as dúvidas, como testemunha o fato seguinte: nas vizinhanças das Minas, no México, uma fazenda tinha sido incendiada. Numa reunião onde cuidavam de manifestações espíritas, há diversas naquele país, onde provavelmente ainda não chegaram os artigos do Sr. Deschanel, razão por que lá se acham tão atrasados. Um espírito se comunicava por batidas, disse que o culpado estava entre os assistentes. A princípio duvidam, crendo numa mistificação. O espírito insiste e designa um dos indivíduos presentes. Espantam-se. Este revela a presença de espírito, mas o espírito parece relutar, e o faz tão bem que prendem o homem que, premido por perguntas, acaba por confessar o crime. Como se vê, os culpados não devem fiar-se muito na descrição dos espíritos, que, muitas vezes, são os instrumentos de que Deus se serve para os castigar. Como o Sr. Figueiredo explicaria tal fato? É intuição, hipnotismo, biologia, superexcitação do cérebro, concentração do pensamento, alucinação, que ele admite sem crer na independência do espírito e da matéria. Resolvei tudo isto, se puderdes. Sua própria solução é um problema e ele deveria dar a solução de sua solução. Mas por que um espírito não revelaria o assassino do Sr. Poinsot, como fez com aquele incendiário? Pedi, então, contas a Deus de suas ações, perguntai ao Sr. Figueiredo, que julga saber mais que ele. Conversas familiares de além-túmulo. Sra. Bertrand, Altisaurni.
falecida em 7 de fevereiro de 1861. Evocada na Sociedade Espírita de Paris a 15 do mesmo mês. Nota: a senhora Bertrand havia feito um estudo sério do Espiritismo, cuja doutrina professava, compreendendo todo o seu alcance filosófico. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos, e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Resp. Vedes que estou aqui. 3. Um outro motivo me impele pessoalmente a fazê-lo. Tenciono escrever à senhorita sua filha, a propósito do acontecimento que acaba de atingi-la, e estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado de nossa conversa. Resp. Certamente, ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar tão logo me evocassem. 4. Esclarecida como eres sobre o Espiritismo, e penetrada dos princípios desta doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, quereis dizer-nos se demorastes muito a vos reconhecer e se já recobrastes a plenitude de vossas faculdades? Resp. A plenitude de minhas antigas faculdades, sim; a plenitude de minhas novas faculdades, não. 5. É costume perguntar aos vivos como passam. Mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com um profundo sentimento de simpatia que vos fazemos esta última pergunta. Resp. Obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do termo. Mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado e em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendamos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. 6. Em vida havíeis feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos se encontrastes as coisas tais quais as tinhas imaginado? Resp. Mais ou menos, como vemos os objetos na incerteza da semi-escuridão. Mas como são diferentes quando a luz brilhante os revela. 7. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita nada tem de exagerado, nada de ilusório. Resp. Ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como fazeis com as crianças, às quais apenas mostrais uma parte das coisas predispostas para o seu entendimento. 8. Testemunhastes o instante da morte do vosso corpo. Resp. Esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve de passar por uma grande luta, minha alma desprendeu-se dele como o fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo de meu ser impediu-me de sentir a derradeira angústia da agonia. 9. Poderias descrever vossas sensações no momento do despertar? Resp. Não há despertar, ou, antes, pareceu-me que havia continuidade, como quando voltamos para casa após curta ausência. Pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabava de deixar. Errante em volta do meu leito, via-me estendida, transfigurada e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos ao que me parecia, por um último laço aquele invólucro corporal, que tanto me havia feito sofrer. 10. Vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? Resp. Logo vieram me receber. Então desviei o pensamento do meu terreno e, transportado, meu eu espiritual abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que reencontrava. 11. Estáveis entre os membros da família durante a cerimônia fúnebre. Resp. Vi levarem meu corpo, mas logo me afastei. O espiritismo desmaterializa por antecipação e torna a mais súbita a passagem do mundo terreno ao mundo espiritual. Eu não tinha levado de minha migração na terra nem vãos pesares nem curiosidade pueril. 12. Tendes algo de particular a dizer à senhorita vossa filha, que partilhava de vossas crenças, e várias vezes me escreveu em vosso nome? Resp.
Eu lhe recomendo dar aos seus estudos um caráter mais sério, transformar a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda, que não esqueça que a vida prossegue, sem interrupção, e que os frívolos interesses do mundo empalidecem ante a grande palavra, eternidade. Aliás, minha lembrança pessoal, terna e íntima, em breve lhe será transmitida. 13. Em janeiro eu vos remeti um cartão-retrato. Como jamais me vistes, podeis dizer se me reconheceis. Resp. Mas eu não vos reconheço, eu vos vejo. Não recebestes aquele cartão? Resp. Não me lembro. 14. Eu teria várias perguntas importantes a vos fazer sobre os fatos extraordinários que se passaram em vossa casa e que nos comunicastes. Penso que poderias nos dar, a respeito, interessantes explicações, mas a hora avançada e a fadiga do médium me obrigam a prorrogá-las. Limito-me a algumas perguntas para terminar. Embora vossa morte seja recente, já deixastes a Terra. Percorrestes os espaços e visitastes outros mundos. Resp. O termo visitar não corresponde ao movimento tão rápido como é a palavra, a qual nos faz, tão rápido quanto o pensamento, descobrir sítios novos. A distância não passa de uma palavra, como o tempo não é para nós senão uma mesma hora. 15. Preparando as perguntas que devemos dirigir a um espírito, temos geralmente uma evocação antecipada. Podeis dizer se, nesse caso, estáveis prevenida de nossa intenção, e se vos encontráveis perto de mim ontem, enquanto preparava as perguntas? Resp. Sim, já sabia tudo o que me diríeis hoje e responderei com propriedade às perguntas que reservastes. 16. Em vossa vida teríamos sido muito felizes de vos ter entre nós, mas desde que isso não foi possível, somos igualmente felizes em vos ter em espírito e vos agradecemos a solicitude em responder ao nosso apelo. Resp. Meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com interesse. Agora, porém, que posso habitar entre vós como espírito, aconselho a vos ligardes mais ao espírito do que à letra. Adeus. A carta seguinte nos foi dirigida a propósito desta evocação. Senhor, é com um sentimento de profundo reconhecimento que venho agradecer-vos, no meu e em nome de meu Pai, por vos terdes antecipado ao nosso desejo de receber, por vosso intermédio, as notícias daquela que choramos. As numerosas provações morais e físicas que minha querida e boa mãe teve de sofrer durante sua existência, sua paciência em suportá-las, seu devotamento, sua completa abnegação fazia-me esperar que estivesse feliz. Mas a certeza que nos acabais de dar, Senhor, é um grande consolo para nós que amávamos tanto e queremos a sua felicidade antes da nossa. Minha mãe era a alma da casa, Senhor. Não preciso dizer o vazio que sua ausência deixou. Sofremos por não mais a ver, mais do que poderia exprimir e, no entanto, experimentamos uma certa quietude por não vê-la mais nas dores atrozes que padecia. Minha pobre mãe era uma mártir. Deve ter uma bela recompensa pela paciência e doçura com que suportou todas as suas angústias. Sua vida não passou de uma longa tortura de espírito e de corpo. Seus elevados sentimentos, sua fé numa outra existência a sustentaram. Tinha como que um pressentimento e uma lembrança velada do mundo dos espíritos. Muitas vezes eu a surpreendi olhando com piedade as coisas do nosso planeta. Então me dizia, nada aqui embaixo pode bastar-me, tenho a nostalgia de um outro mundo. Nas respostas que vos deu minha cara e adorada mãe, Senhor, reconhecemos perfeitamente a sua maneira de pensar e de se exprimir. Ela gostava de se servir de imagens. Somente estou admirada de que não se tivesse lembrado do vosso cartão-retrato, que lhe tinha proporcionado tão grande e vivo prazer. Eu vos deveria ter agradecido de sua parte, porém, minhas numerosas ocupações durante os últimos tempos da moléstia de minha venerada mãe não me permitiram fazê-lo. Creio que mais tarde ela se lembrará melhor. No momento está inebriada nos esplendores de sua nova vida.
A existência que acaba de concluir não lhe parece senão como um sonho penoso, já bem longe dela. Esperamos, pois, meu pai e eu, que ela nos venha dizer algumas palavras de afeição, de que temos muita necessidade. Seria indiscrição, Senhor, pedir que nos comunicasseis quando minha boa mãe vos falar de nós? Fizestes tanto bem-vindo falar dela, vindo dizer de sua parte que não sofre mais. Ah! Obrigada ainda, Senhor. Rogo a Deus, de alma e coração, que vos recompense. Deixando-me, minha mãe querida me priva da melhor das mães, da mais terna das amigas. Preciso da certeza de sabê-la feliz e de minha crença no Espiritismo para dar-me um pouco de força. Deus me sustentou, minha coragem foi maior do que eu esperava. Aceitai, etc. Observação: que os incrédulos riam do Espiritismo quanto quiserem, que seus adversários mais ou menos interessados o exponham ao ridículo, que mesmo anatematizem, e não se lhe tirará essa força consoladora que faz a alegria do infeliz, e que o faz triunfar da má vontade dos indiferentes, a despeito de seus esforços para o abater. Os homens têm sede de felicidade, quando não a encontram na terra. Não é um grande alívio ter a certeza de encontrá-la na outra vida, se se fez o que é preciso para merecê-la. Quem, pois, mais lhe suaviza os males da terra? Será o materialismo, com a horrível expectativa do nada? A perspectiva das chamas eternas, às quais não escapa um só em milhões. Não vos enganeis, esta perspectiva é ainda mais horrível que a do nada, eis porque aqueles cuja razão se recusa a admiti-la, são levados ao materialismo. Quando se apresentar aos homens o futuro de maneira racional, não haverá mais materialistas. Que não se admirem de ver as ideias espíritas acolhidas com tanta solicitude pelas massas, porque essas ideias aumentam a coragem, ao invés de abatê-la. O exemplo da felicidade é contagioso. Quando todos os homens virem em torno de si pessoas felizes em razão do Espiritismo, lançar-se-ão nos seus braços como numa tábua de salvação, porque preferirão sempre uma doutrina em que sorri e fala a razão àquelas que apavoram. O exemplo que acabamos de citar não é o único do gênero, eles se nos oferecem aos milhares, e a maior alegria que Deus nos reservou aqui na terra é a de testemunharmos os benefícios e os progressos de uma crença que nossos esforços tendem a espalhar. As pessoas de boa vontade, as que nela vêm beber consolação, são tão numerosas que não poderíamos roubar-lhes nosso tempo, ocupando-nos dos indiferentes, que não têm o menor desejo de se convencer. Os que vêm a nós são suficientes para o absorver. Por isso não vamos à frente de ninguém. Eis porque também não o perdemos a rebuscar em campo estéril. A vez dos outros virá quando aprover a Deus levantar o véu que os cega, tempo esse que virá mais cedo do que pensam, para a glória de uns e a humilhação de outros. Senhorita Pauline M. Enviado pelo Sr. Pichon, médium de Sens. 1. Evocação. Resp. Aqui estou, meus bons amigos. 2. Vossos pais nos pediram que vos perguntássemos se sois mais feliz do que na existência terrena. Teríeis a gentileza de nos dizer? Resp. Oh. Sim, sou mais feliz do que eles. 3. Algumas vezes assistis vossa mãe. Resp. Eu quase não a deixo. Mas ela não pode compreender todo o encorajamento que lhe dou. Sem isto não estaria tão mal. Ela chora por minha causa e eu sou feliz. Deus me chamou a si, é um favor. Se todas as mães estivessem bem compenetradas das luzes do Espiritismo, quanta consolação para elas. Dizei a minha pobre mãe que se resigne, porquanto, sem isso, afastar-se-á de sua filha querida. Quem não for dócil às provas que lhe envia o seu Criador, falhará o objetivo de suas provas. Que ela compreenda bem isto, senão não me verá tão cedo. Ela me perdeu materialmente, mas me encontrará espiritualmente. Que trate, pois, de se restabelecer para assistir às vossas sessões. Poderei, então, consolá-la melhor. Eu mesma serei mais feliz.
4. Poderíeis manifestar-vos a ela de modo mais particular? Poderia ela servir-vos de médium? Assim receberia mais consolação do que por nosso intermédio. Resp. Que ela tome um lápis, como fazeis, e tentarei dizer-lhe alguma coisa. Isto nos é muito difícil.